Olá, meus queridos. Meu nome é Alice, tenho 87 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por quase toda na minha vida. Mas antes de começar, por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem são as pessoas que ouvem minha história. Nasci em 1938, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que nem existe mais no mapa. Era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam mais rápido que água de enxurrada. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai trabalhava na única farmácia da cidade e minha mãe cuidava da casa e dos 6 filhos. Eu era a do meio, nem a mais velha com responsabilidades, nem a caçula mimada. Em 1956, quando eu tinha 18 anos, conheci Roberto durante a festa de São João da cidade. Ele era médico, tinha acabado de chegar para trabalhar no único hospital da região. Roberto tinha 32 anos, era bonito, estudado, vinha da capital. Todas as moças suspiravam por ele, mas foi comigo que ele dançou a quadrilha naquela noite. Eu, uma simples filha de farmacêutico, sem muitos estudos, apenas o ginásio completo. Meus pais ficaram encantados quando ele pediu permissão para me cortejar. Um médico na família. Era mais do que eles poderiam sonhar para qualquer uma das filhas. O namoro foi rápido, apenas 6 meses, e logo estávamos noivos. Me casei em janeiro de 1957, com um vestido branco simples que minha mãe e minhas irmãs costuraram juntas. A cidade inteira compareceu ao casamento. Eu era invejada por todas as moças e elogiada por todas as mães. Que sorte a sua, Alice! Conseguiu um médico. Vai ter uma vida de rainha, minha filha. Deus te abençoou com esse casamento. Nos primeiros anos, tudo parecia um sonho. Roberto e eu nos mudamos para uma casa bonita, a mais bonita da cidade, na verdade, com jardim na frente e quintal com pés de jabuticaba nos fundos. Tínhamos até uma empregada que vinha 3 vezes por semana. Em 1958, nasceu nosso primeiro filho, Carlos Roberto. Em 1960, veio nossa filha, Maria Helena. Éramos a família perfeita aos olhos de todos. Roberto era respeitado na cidade inteira. Salvou muitas vidas. Era chamado de anjo por muitas famílias. Quando passávamos na rua, as pessoas tiravam o chapéu para cumprimentá-lo. As senhoras me paravam para agradecer por algo que meu marido tinha feito por seus familiares. Eu me sentia orgulhosa, importante, abençoada. Em 1962, comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem no mesmo hospital que Roberto. Não foi ideia minha, foi ele quem sugeriu. Alice, estamos precisando de mais mãos no hospital. Você é inteligente, aprende rápido. Seria bom ter alguém de confiança trabalhando comigo. Eu nunca tinha pensado em trabalhar fora de casa. Minhas amigas, minhas irmãs, nenhuma trabalhava. Cuidavam da casa, dos filhos, dos maridos. Mas Roberto insistiu, e eu acabei aceitando. No começo foi difícil. Não tinha formação, tudo o que aprendi foi na prática. As enfermeiras formadas me ensinavam o básico, e eu aprendia o resto observando. Roberto conseguiu que me aceitassem mesmo sem diploma. Trabalhávamos no mesmo turno durante o dia. Eu cuidava dos prontuários, ajudava com os pacientes, aprendia sobre medicamentos. À noite, voltávamos para casa juntos. A empregada ficava com as crianças durante o dia, e à noite eu reassumia meu papel de mãe e esposa. Para o mundo lá fora, éramos o casal perfeito. O doutor dedicado e sua esposa auxiliar, trabalhando lado a lado para cuidar da saúde da comunidade. Nos eventos sociais, ele sempre me apresentava com orgulho. Esta é minha esposa, Alice. Também trabalha no hospital comigo. E as pessoas sorriam, admiradas com nossa parceria. Aos domingos, íamos à missa juntos, as crianças bem vestidas, de mãos dadas conosco. Depois almoçávamos na casa dos meus pais ou recebíamos visitas em casa. Roberto era charmoso, contava histórias engraçadas, trazia presentes para minha mãe quando voltava de congressos em cidades maiores.
Em 1964, fui promovida a auxiliar de enfermagem-chefe, responsável pela ala feminina do hospital. Novamente, foi Roberto quem arranjou a promoção. Disse que eu merecia, que tinha aprendido mais em 2 anos que muitas enfermeiras formadas em 5. Fiquei lisonjeada, claro. Ganhava meu próprio dinheiro, tinha responsabilidades, era respeitada. Você é uma mulher de sorte, Alice, me dizia minha mãe. Um marido que te valoriza, que te deixa trabalhar, que te promove. Quem mais tem isso? E eu acreditava que era sortuda. Muito sortuda. Tinha uma casa bonita, 2 filhos saudáveis, um marido respeitado, um trabalho que me dava propósito. O que mais uma mulher poderia querer nos anos 60? Mas como diz aquele ditado antigo, nem tudo que reluz é ouro. E a minha vida dourada começou a mostrar suas rachaduras no 3º ano de casamento. Pequenos sinais que eu ignorei, coisas que eu desculpei, comportamentos que eu justifiquei, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que admitir que eu havia me casado com um homem que tinha 2 faces. Uma para o mundo ver, o médico dedicado, o marido amoroso, o pai atencioso, e outra que só eu conhecia, que começava a se revelar lentamente como uma doença silenciosa que vai tomando conta do corpo sem que você perceba, até que um dia é tarde demais para tratar. Foi numa quarta-feira de julho de 1965. Nunca vou esquecer essa data. Roberto chegou em casa tarde da noite, quase 2 da madrugada. Eu estava acordada, preocupada. Ele nunca chegava tão tarde sem avisar. Quando abriu a porta, percebi imediatamente que algo estava errado. Seus olhos estavam diferentes. O cheiro de álcool era forte e havia manchas de batom na gola da camisa branca. Roberto, o que aconteceu? Estive preocupada. Ele me encarou com um olhar que nunca tinha visto antes. Um vazio, uma frieza que me atravessou como uma lâmina. Perdemos um paciente hoje, um garoto de apenas 8 anos. Meu coração apertou. Claro, isso explicava tudo. A morte de um paciente, especialmente uma criança, sempre o afetava profundamente. Tentei abraçá-lo, confortá-lo, mas ele me afastou com um empurrão tão forte que caí sentada no sofá. Não preciso da sua pena, Alice. Preciso de paz e silêncio. Fiquei paralisada, confusa. Em 8 anos de casamento, ele nunca havia levantado a mão para mim, nem sequer a voz. Mas naquela noite, algo havia mudado. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada, e eu fiquei ali, sentada no escuro, tentando compreender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, Roberto agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café, brincou com as crianças, me deu um beijo na testa antes de sairmos para o hospital. No trabalho, era o mesmo médico atencioso e respeitado de sempre. Comecei a duvidar da minha própria memória. Será que tinha imaginado aquele empurrão? 2 semanas depois, descobri que não havia morrido nenhum paciente naquele dia, nem um garoto, nem adulto algum. Foi um dia tranquilo no hospital, segundo os registros que eu mesma organizava. A mentira me deixou confusa, mas engoli a dúvida. Talvez ele tivesse confundido as datas. Talvez fosse algum paciente particular que não estava nos registros do hospital. Os meses foram passando e aquela primeira noite estranha começou a se repetir. Não toda semana, nem todo mês. Era imprevisível. Roberto chegava tarde, com cheiro de álcool, às vezes com marcas de batom ou perfume diferente. Sempre tinha uma desculpa, uma emergência, um paciente difícil, uma reunião com colegas médicos, e depois vinham as explosões. Por motivos insignificantes, uma camisa mal passada, o jantar pouco salgado, barulho das crianças brincando. Qualquer coisa podia despertar aquela raiva que eu ainda não entendia. No início, eram apenas gritos, insultos, palavras que cortavam mais fundo que facas. Você é incompetente, Alice. Como consegue ser tão burra? Não sei por que perco meu tempo com você. Palavras que eu engolia em silêncio, porque aconteciam sempre quando estávamos sozinhos. Nunca na frente das crianças, nunca na frente de ninguém. Para o mundo, continuávamos sendo o casal perfeito. Foi em março de 1966 que ele me bateu pela primeira vez.
Eu tinha chegado atrasada em casa porque uma paciente estava em trabalho de parto complicado e fiquei ajudando além do meu horário. Quando cheguei, as crianças já estavam dormindo e Roberto me esperava na sala, sentado no escuro. Onde você estava? Sua voz estava calma, mas eu já conhecia aquele tom. Era a calmaria que precedia a tempestade. Expliquei sobre o parto, sobre como a paciente precisava de apoio. Mentirosa, você estava com alguém. Não adiantou explicar, mostrar meu uniforme sujo de sangue, contar detalhes do procedimento. Ele já havia decidido que eu estava mentindo. O tapa veio forte, inesperado, fazendo meu rosto arder e lágrimas brotarem involuntariamente. Depois vieram os socos no estômago, onde as marcas não apareceriam. Na manhã seguinte, ele me trouxe flores. Pediu desculpas, chorou. Disse que estava sob muita pressão, que não conseguia controlar seus impulsos às vezes, que me amava mais que tudo. E eu perdoei. Acreditei. Quis acreditar. Isso não vai acontecer de novo, meu amor. Prometo. Mas aconteceu. Muitas e muitas vezes. Sempre seguindo o mesmo padrão. A raiva, a violência, as desculpas, as flores, as promessas. Um ciclo vicioso que foi se tornando minha nova normalidade. Aprendi a esconder as marcas com maquiagem, a dar desculpas para faltar ao trabalho quando os hematomas eram impossíveis de disfarçar. Aprendi a mentir para minha família, para meus amigos, para mim mesma. Caí da escada. Bati na porta do armário. Sou tão desastrada. As enfermeiras do hospital começaram a me olhar com desconfiança. Não eram tolas. Viam os sinais, percebiam meus silêncios, notavam como eu me encolhia quando Roberto se aproximava. Mas ninguém dizia nada. Ele era o médico respeitado, o diretor do hospital, o homem que salvava vidas. Quem acreditaria em mim? Em casa, as crianças começaram a perceber também. Carlos, com 8 anos, se tornava cada vez mais quieto, mais distante. Maria Helena, com 6, começou a ter pesadelos, a fazer xixi na cama novamente. Eles nunca presenciavam a violência diretamente, mas crianças sentem, sabem quando algo está errado. Foi por eles que comecei a pensar em sair, em fugir. Mas para onde? Com que dinheiro? Em 1967, uma mulher separada era uma pária social. Minha família não me aceitaria de volta, não entenderiam. Você fez sua escolha, agora aguente. Eu já podia ouvir meu pai dizendo. E havia o medo. O que Roberto faria se eu tentasse partir? Ele já tinha deixado claro que eu nunca ficaria com as crianças se tentasse deixá-lo. Ninguém vai acreditar em você, Alice. Sou médico, respeitado. Você é apenas uma enfermeirazinha sem diploma. Vou dizer que você é instável, que negligencia as crianças. Quem você acha que o juiz vai acreditar? Então eu ficava. Suportava. Sobrevivia um dia de cada vez. No hospital, me tornei expert em prever seus humores. Quando ele tinha maus dias, como eu os chamava, eu fazia de tudo para manter as coisas perfeitas. Era como pisar em ovos. Um comentário errado, um olhar que ele interpretasse mal, e eu sabia que pagaria o preço à noite. Comecei a notar um padrão em seus maus dias. Geralmente aconteciam depois de cirurgias complicadas ou quando ele perdia um paciente. Era como se ele precisasse descontar em alguém a frustração, o sentimento de impotência, e eu era o alvo mais conveniente. No final de 1967, Roberto começou a apresentar outros sinais preocupantes. Erros médicos pequenos no início, uma medicação na dosagem errada que uma enfermeira atenta corrigiu antes de administrar, um diagnóstico equivocado que outro médico revisou a tempo. Coisas que poderiam acontecer com qualquer um, mas que foram se tornando mais frequentes. Como auxiliar de enfermagem-chefe, eu tinha acesso a todos os prontuários. Comecei a perceber discrepâncias. Medicações registradas que os pacientes diziam nunca ter recebido. Procedimentos documentados que nunca foram realizados. Pequenas mentiras nos relatórios que poderiam passar despercebidas para quem não prestasse atenção. Foi quando comecei a suspeitar que algo muito mais sério estava acontecendo.
que os maus dias de Roberto não eram apenas resultado da pressão do trabalho ou de pacientes perdidos. Havia algo mais, algo que ele escondia, algo que explicaria não apenas a violência contra mim, mas também os erros crescentes, as ausências inexplicadas, o cheiro de álcool cada vez mais frequente mesmo durante o expediente. Eu estava certa de que descobriria a verdade nos prontuários, e foi o que fiz. Em janeiro de 1968, comecei minha investigação silenciosa. Passei a ficar até mais tarde no hospital, depois que todos já tinham ido embora. Dizia a Roberto que precisava organizar arquivos, colocar o trabalho em dia. Ele não se importava, desde que o jantar estivesse pronto quando chegasse em casa. Durante aquelas horas solitárias no arquivo do hospital, comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. A verdade era mais assustadora do que eu poderia imaginar. E foi essa descoberta que finalmente me deu coragem para planejar minha fuga, porque percebi que não estava apenas em jogo minha segurança e a das crianças, mas a vida de muitos pacientes inocentes. O que descobri naqueles prontuários mudaria para sempre o curso da minha vida e da vida do homem que um dia acreditei ser meu salvador, mas que se revelou meu carcereiro. A verdade estava ali, documentada em sua própria letra, nas entrelinhas dos relatórios médicos, nos registros de medicação, nas anotações de enfermagem. E quando finalmente entendi o que estava acontecendo, soube que não tinha mais opção. Era fugir ou morrer tentando. Fevereiro de 1968 foi o mês mais frio que me lembro. Não só pela temperatura que fazia tremer os ossos, mas pelo frio que se instalou na minha alma quando finalmente compreendi toda a verdade. Naquela época, o arquivo do hospital ficava no subsolo, uma sala mal iluminada com estantes de metal que rangiam ao menor toque. O cheiro de mofo e papel velho impregnava tudo. Foi ali, entre aquelas paredes úmidas, que encontrei minha coragem. Comecei organizando os prontuários por data, focando especialmente nos dias em que Roberto voltava para casa alterado, violento. Queria entender se havia alguma conexão entre seus maus dias e eventos específicos no hospital. A princípio, parecia aleatório. Alguns dias eram após a morte de pacientes, outros após cirurgias bem-sucedidas. Não fazia sentido, até que notei um padrão nos pacientes femininos. Mulheres jovens, geralmente entre 20 e 30 anos, que davam entrada com sintomas vagos, tonturas, desmaios, dores abdominais difusas. Roberto sempre assumia esses casos pessoalmente, mesmo quando não estava de plantão. Nos prontuários, ele diagnosticava desde anemias leves até histeria feminina, um termo que já era considerado ultrapassado mesmo naquela época. O que me chamou a atenção foi a medicação. Todas recebiam doses de sedativos muito mais altas que o necessário para seus sintomas, e quase todas tinham anotações de exame completo realizado pelo Dr. Roberto durante a noite, sem a presença de enfermeiras, o que era contra as regras do hospital. Uma noite, enquanto revisava esses prontuários, a enfermeira Conceição, a única que ainda permanecia no hospital àquela hora, entrou no arquivo. Tentei esconder os documentos, mas ela viu. Também notei Alice. Ela disse em voz baixa, como se temesse ser ouvida mesmo naquele porão deserto. Faz tempo que desconfio. Conceição tinha quase 60 anos. Era a enfermeira mais antiga do hospital, respeitada por todos, inclusive por Roberto. Era a única que ousava questioná-lo, ainda que sutilmente. Naquela noite, ela me contou que algumas pacientes haviam confidenciado a ela situações estranhas. Acordavam confusas, com roupas desarrumadas, com hematomas inexplicáveis. Algumas relatavam sonhos em que o doutor as tocava de maneira imprópria. Tentei falar com o diretor anterior, mas ele não quis ouvir. Disse que eram mulheres confusas, que os medicamentos causavam alucinações. Conceição me mostrou um caderninho onde havia anotado datas, nomes, detalhes. Ela vinha coletando esses dados há mais de 2 anos, mas sozinha não conseguia fazer nada. Roberto era poderoso demais, respeitado demais. Por que está me mostrando isso agora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque vejo os hematomas que você tenta esconder com maquiagem. Porque sei que você está investigando por conta própria.
E por quê? A última paciente foi sua prima, Teresa. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Teresa, filha da minha tia Amélia, tinha estado no hospital 3 semanas antes, com sintomas de gripe forte. 17 anos, estudiosa, sonhava em ser professora. Roberto insistiu em atendê-la pessoalmente, apesar de não ser sua especialidade. Eu agradeci na época, achando que era uma gentileza para com minha família. Corri para encontrar o prontuário de Teresa. Lá estava, sedativos em dose alta. Permaneceu em observação durante a noite. Exame completo realizado. E uma observação final. Alta médica concedida. Paciente orientada a não comentar sobre procedimentos realizados devido à natureza delicada e experimental do tratamento. Meu estômago revirou. Teresa havia saído do hospital diferente, quieta, assustada. Minha tia comentou que ela não era mais a mesma, que tinha pesadelos, que se assustava com qualquer toque. Agora eu entendia o porquê. Sentei-me ali mesmo, no chão frio do arquivo, e chorei como nunca tinha chorado antes. Por Teresa, por todas aquelas mulheres, por mim mesma. A verdade era monstruosa demais para suportar. O homem com quem eu era casada, o pai dos meus filhos, o médico respeitado por toda a comunidade, era um predador que abusava de pacientes vulneráveis sob o efeito de sedativos. E eu, sem saber, era cúmplice. Organizava seus prontuários, acreditava em suas mentiras, permitia que ele continuasse. A culpa me consumia por dentro como ácido. Não é sua culpa, Alice, disse Conceição, como se lesse meus pensamentos. Você também é vítima dele. Nos dias seguintes, com a ajuda discreta de Conceição, continuei investigando. Documentamos tudo meticulosamente. Datas, nomes, medicações, inconsistências nos relatórios. Em algumas semanas, tínhamos evidências de pelo menos 27 casos suspeitos nos últimos 3 anos. 27 mulheres, 27 vidas marcadas para sempre. Mas o que fazer com aquelas informações? Roberto era amigo do delegado, do juiz, do prefeito. Quem acreditaria em nós? 2 mulheres contra o médico mais respeitado da cidade? Era a nossa palavra contra a dele. Foi então que descobri algo ainda mais perturbador. Nos prontuários dos pacientes homens, especialmente os idosos ou muito doentes, encontrei outro padrão. Dosagens inconsistentes de morfina e outros analgésicos potentes. Mortes que pareciam prematuras, mas eram explicadas pela condição debilitada do paciente. Em março de 1968, enquanto revisava um desses casos, encontrei uma prescrição de morfina com dosagem 5 vezes maior que a recomendada para um senhor de 78 anos que havia dado entrada com pneumonia. O paciente faleceu horas depois e Roberto registrou como falência múltipla dos órgãos devido à idade avançada. O que me chamou a atenção foi a data. Era o mesmo dia em que Roberto havia chegado em casa com uma maleta de couro nova, cara demais para nosso orçamento normal. Intrigada, comecei a procurar os pertences registrados dos pacientes que faleceram sob os cuidados de Roberto. Havia discrepâncias notáveis. Um relógio de ouro que não foi encontrado quando a família veio buscar os pertences. Um anel de diamantes que, provavelmente, foi roubado antes da internação, segundo o relatório. Dinheiro que sumia das carteiras. A imagem completa era ainda mais horripilante do que eu imaginava. Roberto não apenas abusava de pacientes vulneráveis, ele também roubava dos moribundos. E, em alguns casos, eu suspeitava fortemente que acelerava suas mortes com dosagens letais de morfina para facilitar seus furtos. Uma noite, enquanto ainda estava no arquivo, escutei passos. Era tarde, após meia-noite, e o hospital estava praticamente deserto, exceto pelos enfermeiros do plantão noturno, que raramente desciam ao subsolo. Rapidamente guardei os documentos que estava analisando e me escondi entre as estantes. Era Roberto. Ele entrou no arquivo com uma expressão que me gelou a alma. Aquele mesmo olhar vazio que eu conhecia bem demais. Caminhou diretamente para a seção onde eu havia estado organizando os prontuários das pacientes que identificamos como possíveis vítimas. Abriu algumas pastas, examinou documentos,
Parecia procurar algo específico. Depois de alguns minutos, ele começou a retirar páginas de alguns prontuários, colocando-as dentro do jaleco. Estava destruindo evidências. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Fiquei paralisada em meu esconderijo, mal respirando, rezando para que ele não me encontrasse. Quando finalmente saiu, esperei mais 20 minutos antes de ousar me mover. Corri para ver quais prontuários ele havia adulterado. Eram justamente os casos mais claros que havíamos documentado. Felizmente, Conceição e eu já tínhamos feito cópias de todas as páginas importantes, escondidas em um local seguro fora do hospital. Aquela noite, ao voltar para casa, encontrei Roberto esperando por mim. Seu rosto estava sereno, quase gentil, o que me apavorou ainda mais. Ele nunca era mais perigoso do que quando aparentava calma. Está trabalhando até tarde ultimamente, Alice. Algum problema no arquivo? Apenas a reorganização anual, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Muitos documentos acumulados. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sabe, notei alguns prontuários fora de ordem hoje. Fui procurar o caso daquele paciente com aneurisma cerebral para mostrar a um colega, e os arquivos estavam bagunçados. Engoli em seco. Vou verificar amanhã. Talvez algum residente tenha consultado e não guardado corretamente. Talvez. Ele se aproximou, acariciando meu rosto com uma suavidade que me causou arrepios. Ou talvez alguém esteja bisbilhotando onde não deve. Naquela noite, não dormi. Fingi estar adormecida, mas permaneci alerta, temendo o que ele poderia fazer. Pela primeira vez, senti que minha vida estava em perigo real e iminente. Roberto sabia, ou pelo menos suspeitava, que eu estava descobrindo seus segredos. E pessoas que sabiam demais sobre Roberto tinham um estranho hábito de sofrer acidentes. Na manhã seguinte, quando cheguei ao hospital, Conceição me esperava com uma expressão grave. Ele me chamou em sua sala hoje cedo. Fez perguntas sobre quem tem acesso ao arquivo, sobre o que eu faço depois do expediente. Mencionou que está considerando reestruturar a equipe de enfermagem, começando pelas mais antigas e custosas. Estava claro, estávamos ambas em perigo. Roberto estava fechando o cerco. Se não agíssemos rapidamente, ele encontraria uma maneira de silenciar-nos permanentemente. Talvez um acidente com medicação, talvez um assalto no caminho para casa. Aquela tarde, tomei a decisão mais difícil e corajosa da minha vida. Não podia mais me preocupar apenas com minha segurança ou a dos meus filhos. Havia dezenas de mulheres que foram vítimas de Roberto e, potencialmente, mais vidas em risco. Precisava detê-lo, não importava o custo pessoal. Com a ajuda de Conceição, elaborei um plano desesperado. Não confiávamos nas autoridades locais, todas na palma da mão de Roberto. Precisávamos de alguém de fora, alguém além da influência dele. E precisávamos agir antes que ele percebesse exatamente o quanto sabíamos e destruísse todas as evidências restantes. O plano começaria naquela mesma noite, e eu sabia que, uma vez iniciado, não haveria volta. Ou eu conseguiria libertar a mim mesma, meus filhos e todas aquelas mulheres do monstro que era meu marido, ou pagaria o preço máximo pela minha ousadia. De qualquer forma, a enfermeira noturna estava prestes a trazer luz às sombras que Roberto havia criado por tantos anos. E nada mais seria como antes. Abril de 1968 trouxe chuvas intensas para nossa região, como se o céu estivesse limpando todos os segredos enterrados nos anos anteriores. Conceição e eu finalizamos nosso plano numa quinta-feira chuvosa, escondidas na pequena capela do hospital. O único lugar onde tínhamos certeza que Roberto jamais entraria, já que ele zombava de superstições religiosas, como chamava. Se algo me acontecer, sussurrei para Conceição, enquanto entregava a ela um envelope lacrado. Envie isto para o endereço anotado atrás. É minha cunhada em Belo Horizonte. Ela conhece um jornalista. O envelope continha cópias de todos os documentos que havíamos reunido, fotografias que tirei secretamente de medicamentos desviados no consultório particular de Roberto
e uma carta detalhada com meu depoimento. Era meu seguro de vida e também minha sentença de morte se Roberto descobrisse. Precisávamos de aliados. O primeiro foi o Dr. Paulo, médico recém-chegado de São Paulo, que já havia questionado alguns procedimentos de Roberto. Abordei-o com extremo cuidado, testando suas reações com pequenas observações sobre dosagens incorretas. Quando percebi que ele também suspeitava, compartilhei parte das evidências. Sua indignação me deu esperança. Finalmente, alguém acreditava em mim. O segundo aliado foi inesperado. Dona Matilde, mãe de uma das pacientes que identificamos como vítima de Roberto. Sua filha, após a internação por nervosismo, nunca mais foi a mesma. Quando mencionei subtilmente que outras pacientes tinham sintomas semelhantes após tratamentos com Roberto, o olhar de reconhecimento em seus olhos me disse tudo. Ela sabia, ou ao menos suspeitava. Minha Clara acordava gritando por semanas depois daquela internação, confidenciou Dona Matilde. Dizia que tinha pesadelos com um homem de branco que vinha no escuro. Juntar essas pessoas sem levantar suspeitas era o grande desafio. Roberto tinha olhos e ouvidos por toda a cidade. Utilizamos a igreja como disfarce, um grupo de oração para familiares de pacientes que se reunia na casa de Conceição. Roberto desprezava essas atividades religiosas e nunca questionou minha participação. Em 2 semanas, tínhamos um pequeno grupo determinado a expor a verdade. Dr. Paulo contatou um antigo professor da Faculdade de Medicina que trabalhava no Conselho Regional de Medicina em Belo Horizonte. Dona Matilde encontrou outras 3 mães com histórias similares. Um funcionário da farmácia do hospital confirmou as irregularidades no estoque de medicamentos controlados. Enquanto isso, em casa, preparava minha fuga. Escondi pequenas quantias de dinheiro em diferentes lugares, juntei documentos importantes, preparei uma pequena mala que mantinha escondida na casa de Conceição. Guardei fotos, cartas, tudo o que não queria deixar para trás. O mais difícil foi preparar as crianças sem assustá-las. Se um dia a mamãe disser que vamos visitar a tia Cecília de surpresa, vocês precisam vir rápido, sem fazer perguntas. Instruí Carlos e Helena, transformando tudo em uma espécie de jogo secreto. Em maio, quase 2 meses após iniciarmos o plano, estávamos prontos para agir. O Conselho de Medicina enviaria uma comissão de fiscalização surpresa na semana seguinte. Jornalistas do principal jornal de Belo Horizonte estavam investigando discretamente. Tínhamos depoimentos de 7 vítimas registrados em cartório. Estávamos tão perto da libertação, da justiça, da verdade. Mas Roberto sempre foi mais astuto do que imaginei. Na noite de 17 de maio, voltei do hospital e encontrei a casa estranhamente silenciosa. As crianças deveriam estar com Dona Júlia, nossa vizinha que ficava com elas quando ambos trabalhávamos à noite. Chamei por elas, mas não obtive resposta. Na mesa da cozinha, encontrei um envelope. Dentro, fotos. Todas as nossas reuniões secretas. Conceição conversando com Dr. Paulo. Eu entregando documentos à Dona Matilde. Um bilhete acompanhava as imagens. Entendo que você precisa de umas férias, querida. Levei as crianças para a casa de campo do meu colega Ricardo. Quando você recuperar o juízo, poderá nos encontrar lá. Meu sangue gelou. Roberto havia levado meus filhos, não para a casa de campo, eu sabia. Aquele lugar nem existia. Ele os havia sequestrado para me punir, para me forçar a desistir. O terror que senti naquele momento é indescritível. Ele seria capaz de machucar as próprias crianças para me atingir? Corri para o telefone, liguei para Conceição. Não houve resposta. Tentei Dr. Paulo. Nada. Era como se todos tivessem desaparecido de repente. Mais tarde descobri que Conceição havia sofrido um acidente. Caiu da escada do hospital e estava hospitalizada com uma concussão. Dr. Paulo havia sido chamado urgentemente para uma consulta no interior. Um chamado falso, como descobrimos depois. Roberto havia neutralizado todos os meus aliados em uma única noite. Sozinha, desesperada, sem saber onde estavam meus filhos, fiz a única coisa que podia. Fui ao encontro dele. Não ao encontro físico.
Seria a morte certa. Fui ao encontro da sua arrogância, da sua certeza de impunidade. Peguei todos os documentos originais que havíamos reunido e os enviei imediatamente, por mensageiro, para 3 destinos diferentes: o Conselho de Medicina em Belo Horizonte, o Jornal da Capital e, minha cartada mais arriscada, para o rival político de Roberto na Associação Médica. Junto, uma carta explicando que se algo acontecesse comigo ou com meus filhos nas próximas 48 horas, eles saberiam exatamente quem responsabilizar. Em seguida, liguei para Roberto no consultório. Sua secretária disse que ele estava em cirurgia, mas eu sabia que era mentira. Deixei recado. Diga ao Dr. Roberto que a enfermeira Alice ligou. Diga que os documentos originais já estão a caminho de Belo Horizonte e que se ele não me disser onde estão meus filhos em 1 hora, todos saberão o que ele fez àquelas 27 mulheres. E aos pacientes que tiveram suas mortes aceleradas. 40 minutos depois, o telefone tocou. Era ele. Você enlouqueceu completamente, Alice. Que história é essa? Onde estão meus filhos, Roberto? Minha voz estava mais firme do que jamais esteve ao falar com ele. Estão seguros, longe de uma mãe perturbada que anda inventando histórias absurdas. Você tem exatamente 2 horas para trazê-los de volta. Caso contrário, sua carreira, sua reputação e sua liberdade acabam hoje. Ele riu, aquela risada fria que eu conhecia tão bem. Ninguém acreditará em você, sua tola. Sou respeitado. Você é apenas uma enfermeira louca. Eu sei, interrompi. Mas sou uma enfermeira louca com evidências, Roberto, com fotografias, documentos, depoimentos oficializados em cartório. Sou uma enfermeira louca que já enviou tudo isso para pessoas que estão apenas esperando meu sinal para agir. Silêncio do outro lado. Então, com a voz ligeiramente alterada. Você está blefando. Experimente não me trazer meus filhos e descubra. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Sentada na sala, um revólver velho do meu pai no colo. Não para atirar nele, mas para me defender se fosse preciso. Ou pior, para não ser levada viva se ele viesse com outros homens. Exatamente 2 horas depois, um carro parou em frente à casa. Roberto desceu com Carlos e Helena, ambos assustados, mas ilesos. Quando me viram na porta, correram para meus braços. Entre, Roberto. Convidei calmamente. As crianças já protegidas atrás de mim. Acabou sua brincadeira, Alice. Amanhã mesmo você será internada para tratamento psiquiátrico. Não, Roberto, acabou a sua. Mostrei a ele cópias de todos os documentos que havíamos reunido. Seu rosto empalideceu à medida que folheava as páginas. Quando chegou às transcrições dos depoimentos das vítimas, com detalhes que apenas elas poderiam conhecer, vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Medo. O que você quer? Perguntou finalmente derrotado. Quero meu divórcio, a custódia dos meus filhos e sua saída definitiva de nossas vidas. Em troca, estes documentos nunca serão publicados. Foi assim que venci meu monstro pessoal. Não com violência, não com gritos, mas com a verdade que ele tanto temia. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido da cidade, deixando uma carta de renúncia no hospital alegando problemas de saúde. 3 meses depois, assinava os papéis do divórcio e da custódia sem contestar. Nunca mais o vi. A vitória tinha seu preço, claro. A cidade inteira especulava sobre o que havia acontecido. Fui julgada, condenada pelas línguas afiadas que não conheciam a verdade. Abandonou o pobre doutor, diziam alguns. Sempre soube que era ambiciosa, comentavam outros. Mas estava livre, meus filhos estavam a salvo, e isso era tudo o que importava. Foi o começo da minha verdadeira vida. Uma vida que exigiu ainda mais coragem, mas que finalmente pertencia a mim. Julho de 1968 marcou o início da minha verdadeira jornada. Com 2 filhos pequenos, sem marido e com uma cidade inteira cochichando às minhas costas, eu tinha 2 opções: desmoronar ou me reconstruir. Escolhi a segunda. Permaneci no hospital por apenas 2 semanas após a partida de Roberto. Os olhares, as perguntas não feitas, o silêncio constrangedor quando eu entrava nas salas, tudo aquilo era sufocante.
Além disso, o novo diretor, colega próximo de Roberto, deixou claro que meus serviços não seriam mais necessários após a reorganização do quadro de funcionários. Fui demitida com uma indenização mínima. Na mesma semana, Conceição também foi afastada, supostamente por razões de saúde. Era a forma que encontraram para silenciar qualquer pessoa que conhecesse a verdade. "O que faremos agora, mamãe?" perguntou Carlos numa noite, enquanto eu contava as poucas economias que havíamos conseguido guardar. "Vamos ter que morar com a vovó?" Voltar para a casa dos meus pais seria admitir a derrota. Além disso, meu pai deixou claro que eu tinha envergonhado a família ao me divorciar. Naquela época, uma mulher divorciada carregava um estigma quase impossível de superar, especialmente numa cidade pequena. "Não, meu filho. Vamos para Belo Horizonte, começar de novo." Foi a decisão mais assustadora e libertadora que já tomei. Vendi quase tudo que tínhamos. Móveis, louças, até mesmo minhas joias de casamento. Aluguei um apartamento minúsculo num bairro modesto de Belo Horizonte e, em agosto de 1968, começamos nossa nova vida. Os primeiros meses foram brutalmente difíceis. Buscava emprego durante o dia, enquanto minha cunhada Cecília, a única da família que me apoiou, ficava com as crianças. À noite, costurava para complementar a renda, muitas vezes dormindo apenas 3 ou 4 horas. "Você foi auxiliar de enfermagem por 10 anos, mas não tem diploma", repetiam em cada hospital que eu procurava. A experiência sem certificação formal valia pouco. Trabalhei como recepcionista de consultório, como cuidadora de idosos. Aceitei qualquer trabalho relacionado à área de saúde que pudesse encontrar. Em outubro daquele mesmo ano, tive um encontro que mudaria minha vida novamente. Estava no refeitório de um dos maiores hospitais de Belo Horizonte, onde havia conseguido um emprego temporário como auxiliar de limpeza, quando uma médica se sentou à minha frente. Era a doutora Corina, uma das poucas mulheres cirurgiãs na cidade na época. "Você é a mulher que veio do interior, não é? Que trabalhou como auxiliar de enfermagem por anos?" Gelei. Será que a história havia me seguido até ali? Será que Roberto ainda tentava me perseguir? "Sim, senhora", respondi cautelosamente. "Vi como você organizou o armário de medicamentos da ala pediátrica. Nenhuma faxineira faz isso. Você conhece os medicamentos, sabe como classificá-los." Não havia como negar. Era um hábito antigo. Não conseguia ver desorganização na área médica sem intervir. "Trabalho como auxiliar administrativa na Faculdade de Enfermagem da Universidade", continuou ela. "Estamos iniciando um programa para profissionais experientes sem diploma formal. Acho que você deveria se inscrever." Aquela conversa de 10 minutos abriu a porta que eu acreditava estar permanentemente fechada. Em janeiro de 1969, aos 31 anos, entrei para a primeira turma do programa especial da Faculdade de Enfermagem. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e cuidava dos meus filhos à noite. Nos finais de semana, ainda fazia plantões como auxiliar no mesmo hospital, agora com uma pequena bolsa de estudos. Foi a época mais exaustiva e mais gratificante da minha vida. Cada anotação nos cadernos, cada livro devorado até tarde da noite, cada prova bem-sucedida era um tijolo na construção da minha nova identidade. Não era mais Alice, a esposa do Dr. Roberto. Era Alice, a estudante de enfermagem, a mãe que trabalhava duro, a mulher que se recusava a ser derrotada. Carlos e Helena, com 11 e 9 anos, tornaram-se meus maiores apoiadores. Faziam silêncio quando eu precisava estudar, comemoravam minhas notas boas, nunca reclamavam das refeições simples ou das roupas remendadas. "Quando você for enfermeira de verdade, vamos comemorar no restaurante chique do centro", prometia Carlos. "E vou dizer para todo mundo que minha mãe é a melhor enfermeira do Brasil", acrescentava Helena. Em dezembro de 1970, recebi meu diploma. Aos 32 anos, finalmente era enfermeira registrada, com todos os documentos oficiais. Da minha família, apenas Cecília compareceu à formatura. Mas tinha meus filhos, alguns novos amigos e, principalmente, tinha a mim mesma, mais forte do que jamais pensei que poderia ser. Com o diploma em mãos,
As portas finalmente. O salário era 3 vezes maior do que eu ganhava antes, permitindo que nos mudássemos para um apartamento melhor, num bairro com escolas de qualidade para as crianças. Foi nesse hospital que encontrei minha verdadeira vocação: cuidar de vítimas de violência doméstica. Reconhecia os sinais que ninguém mais percebia: o modo como evitavam certos movimentos, as desculpas elaboradas para machucados simples, o medo no olhar quando certos assuntos eram mencionados. Em 1973, com o apoio da doutora Corina, criei o primeiro protocolo específico para atendimento dessas pacientes no hospital. Estabelecemos um código que permitia às enfermeiras sinalizar casos suspeitos, oferecendo não apenas tratamento médico, mas orientação sobre direitos e opções de abrigo. Como você sabe exatamente o que essas mulheres estão sentindo? Perguntou-me uma colega certa vez. Porque já estive onde elas estão, respondi simplesmente. Era a primeira vez que falava abertamente sobre meu passado no novo ambiente. Em vez de julgamento, encontrei compreensão e respeito. Minha experiência pessoal, que antes era uma cicatriz a esconder, transformou-se em uma ferramenta poderosa para ajudar outras mulheres. Os anos seguintes trouxeram crescimento constante. Em 1975, comecei a lecionar no mesmo programa que me formou, preparando outras mulheres que, como eu, tinham experiência, mas não diploma. Em 1978, tornei-me supervisora de enfermagem da ala de emergência. Carlos formou-se em medicina em 1980, uma das maiores alegrias da minha vida. Helena seguiu para o jornalismo, sempre focada em causas sociais. Em 1982, recebemos uma notícia que fechou definitivamente o capítulo mais sombrio da minha história. Roberto havia falecido em um acidente de carro no Rio de Janeiro, onde aparentemente trabalhava em uma clínica particular sob outro nome. As autoridades haviam descoberto diversas irregularidades em sua nova prática, incluindo prescrições fraudulentas de medicamentos controlados. Ele morreu fugindo de uma blitz policial. Não senti alegria, nem tristeza. Apenas uma profunda sensação de encerramento. O monstro que habitou meus pesadelos por tantos anos não poderia mais machucar ninguém. Em 1985, aos 47 anos, participei da criação da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher em Belo Horizonte. Era uma época de mudanças no país, de redemocratização, de novos direitos sendo conquistados. Fiz questão de estar na linha de frente, compartilhando minha experiência, treinando policiais para reconhecer sinais de abuso, ensinando médicos e enfermeiros a documentar evidências de modo que pudessem ser usadas judicialmente. Hoje, olhando para trás aos 87 anos, vejo o quanto o mundo mudou e o quanto ajudei a mudá-lo, mesmo que numa pequena escala. Dos meus 2 filhos, tenho 5 netos e 3 bisnetos. Todos cresceram sabendo a importância de respeitar o próximo, de reconhecer sinais de abuso, de nunca se calar diante da injustiça. Nunca mais me casei. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca senti necessidade de oficializar nada. Minha independência conquistada a tanto custo era preciosa demais para arriscar. Isso não significa que não conheci o amor. Conheci em suas diversas formas. No carinho dos meus filhos, na gratidão das pacientes que ajudei, na amizade de colegas que se tornaram família. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão poderoso pareça seu opressor, há sempre uma saída, sempre uma forma de recuperar sua dignidade. Às vezes, a única luz no fim do túnel é aquela que você mesma acende, com sua coragem, sua persistência, sua recusa em ser derrotada. Não sou heroína, nem santa. Sou apenas uma mulher que decidiu, em um momento crucial, que merecia mais do que o destino que haviam planejado para mim. Uma mulher que escolheu a verdade, por mais dolorosa que fosse, em vez do conforto das mentiras. E nessa escolha, encontrei não apenas liberdade, mas propósito. Para cada mulher que ainda vive no escuro, saiba que há um caminho. Para cada pessoa que sofre em silêncio, saiba que sua voz merece ser ouvida.
E para cada um que pensa que está sozinho em sua dor, saiba que não está. Estamos aqui, os sobreviventes, estendendo nossas mãos, compartilhando nossas histórias, iluminando o caminho para você. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas principalmente uma história de renascimento. Porque a vida verdadeira começa no dia em que decidimos escrevê-la com nossas próprias mãos. Se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, meus queridos.